ele tinha feito. Ele poderia continuar somente o reinado dele, não se preocupar com isso. Porém, Asa não fez isso. Asa se posicionou para mudar, sabe, a história daquele povo. Queridos, eu não sei como era a sua família, como foi os seus pais, aquilo que teus pais te ensinaram. Eu não sei qual foi a cultura, né? Qual foi as regras, aquilo que você nasceu vendo e aquilo que você viveu, né, na sua experiência familiar. Mas eu quero te dizer, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se você teve um encontro com o Senhor, você pode se levantar e se posicionar para mudar toda a sua geração a partir da sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso, né? Deus está à procura de homens e mulheres que se posicionam. Então, Asa, nessa noite eu quero falar um pouco, né, sobre o começo da história de Asa, sobre alguns posicionamentos que nos aproximam de Deus e alguns posicionamentos que nos afastam de Deus. Nós precisamos compreender isso, que as nossas escolhas diárias, elas podem nos levar para mais perto de Deus, e não somente a nós, mas como toda a nossa geração, a partir de nós, ou o nosso posicionamento, as nossas escolhas, pode também nos afastar do Senhor. Agora eu quero te dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Não importa o que os teus pais fizeram, não importa, sabe, o que os teus avós fizeram, quem eles serviram. Se você se posicionar nessa noite, toda a sua história, a partir de você, começa a mudar, começa a ser transformado. Mas alguém precisa se levantar, alguém precisa olhar e ver a situação, e ver quais os posicionamentos que a sua família, que a sua casa tiveram e que afastaram eles da presença do Senhor. Então Asa, ele se posiciona, né? Tem alguns posicionamentos que levam para perto de Deus. E o primeiro posicionamento de Asa, ele se posicionou para buscar a Deus. Essa foi a primeira atitude de Asa. A palavra de Deus diz que Asa fez aquilo que era bom diante dos olhos do Senhor. Então Asa, quando chega, né, assume ali o teu reinado, e ele vê aqueles deuses, ele vê, né, aquelas estátuas, aqueles postes de adoração. Quando ele olha para tudo aquilo, ele fala: não, isso não cabe aquilo que Davi deixou para nós. Então ele começa a se relembrar de toda a história, e ele diz: agora não mais. Mas antes de ele fazer qualquer ação, né, Asa, ele precisava se posicionar e ele precisava buscar ao Senhor. Então lá em 2 Crônicas, né, os textos que nós usamos semana passada, nós vamos mencionar alguns deles novamente. Diz assim, 2 Crônicas 14:4: e ordenou a Judá que buscasse. Vamos começar lá a ler do 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes dos ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus dos seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos e nos altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Eu quero me atentar, né, ao verso 4, que diz assim: e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, seu Deus, Deus dos seus pais, dos seus antepassados, e observasse a lei do mandamento. Olha só, primeira coisa que Asa faz é buscar pela presença, pela palavra do Senhor, né? Ele vai atrás da lei, dos mandamentos, dos ensinamentos que o seu avô, que Davi, né, tinha deixado, que a sua descendência tinha deixado. Ele entende que a sua inteligência, a sua influência, a sua força, o seu sangue imperial, isso não iria funcionar para conduzir o povo às promessas do Senhor. Ele sabia que aquilo não ia adiantar se ele não fosse um homem dependente do Senhor. Então Asa leva ao povo, pede o povo para que busque o Senhor e que observasse a lei do Senhor. Queridos, eu quero dizer uma coisa: um
posicionamento que você precisa ter quando você tem um encontro com o Senhor é de conhecer cada dia mais e mais o Senhor, é de cada dia mais observar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele espera que você faça, amém? Quando Deus nos levanta, sabe, quando Deus nos atrai à sua presença, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós precisamos não somente de um momento de emoção, num momento de revelação, não, nós precisamos de uma vida com Deus, a cada dia mergulhar mais, a cada dia ser mais dependente do Senhor. Se você quer uma transformação na sua vida, uma transformação na sua família, você precisa se aprofundar cada dia mais no Senhor, em conhecer aquilo que Ele tem, qual que é a vontade dEle para a sua vida. Queridos, nenhuma mudança, uma vida nova, nada é gerado, nenhuma vitória vem se nós não formos dependentes do Senhor. E Asa compreendeu isso. Ele entendia, né, que ele precisava agora da presença de Deus. Por isso ele foi atrás, ele foi estudar, ele foi ler, ele foi buscar. Sabe, é muito bom quando você vai para o encontro com Deus, você chega. Quantos já foram para o encontro com Deus? Dá um glória a Deus aí. Queridos, é maravilhoso ir para o encontro com Deus, aquela revelação, aquele fogo, você sai de lá apaixonado, amém? Mas você tem que dar continuidade. Você precisa ter vida de devocional. Você precisa, sabe, de ter vida de altar. Você precisa de buscar direções para o Senhor, direções daquilo que você vai fazer, onde você vai trabalhar, o que você vai comprar. Você precisa, foi isso que Asa fez. Asa buscou ajuda no Senhor. Sabe, não é só um momento. Deus não quer que você viva só de um momento, mas Ele quer que você se aprofunde nele, em conhecê-lo cada dia mais, não ser apenas dependente. Asa poderia ficar ali, né, e ser dependente daquilo que o pai dele fez, daquilo que o pai dele ensinou, mas não, ele sabia, opa, Davi lá atrás foi um homem de Deus, então eu vou buscar a essência, eu vou buscar aquilo que realmente Deus tem para nossas histórias. Ele foi atrás. Queridos, se posicione para, sabe, se achegar a Deus, para atrair a presença do Senhor. Lá em 2 Crônicos 14:11, a parte B, ele diz assim: ajuda-nos, pois em Ti confiamos. Asa confiava no Senhor. Esse foi o primeiro posicionamento, sabe, que atraiu o favor de Deus. Queridos, não adianta, é maravilhoso, isso faz parte. A palavra de Deus diz assim, que a gente não deve se afastar, né, da congregação, nós devemos amar estar no meio da congregação, estar no meio do povo do Senhor, mas a nossa vida não termina aqui, né? Aqui começa uma semana, mas durante a semana, todos os dias, você precisa de confiar, todos os dias você precisa de buscar pela presença de Deus, todos os dias você precisa se alimentar no Senhor, não é no YouTube, não é em pregação, é na palavra do Senhor. Ela tem que ser o seu alimento, ela tem que ser a sua fonte, ela tem que ser a sua vida, ela tem que ser a sua inspiração. É a palavra de Deus. Você não pode ficar esperando só que o líder mastigue e te dê. Você não pode ficar só esperando que o pastor faça. Não, Deus quer falar com você. Deus quer revelar coisas ao seu coração. Deus quer te dar direção no teu trabalho. Sabe, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso. Deus pode falar com você todos os dias. Amém? Você vem aqui no domingo, você recebe uma palavra do pastor, uma unção que está sobre a vida dele. Mas na segunda eu vou manter isso. Na terça eu vou buscar me aprofundar. Sabe, na quarta eu vou ler mais. Isso que Asa fez. O segundo posicionamento, né, que Asa tem e que atraiu, né, a presença do Senhor sobre a vida dele. A segunda atitude que ele tem foi tirar, né, romper com tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Olha só, tudo aquilo que contaminava a nação, tudo aquilo que fazia a nação viver como escravo, como um povo pecador, né, como um povo pequeno,
pequeno. Olha só, Asa retira tudo isso. E lá em 2 Crônicas 14:3 diz assim, deixa eu beber uma água aqui. Diz assim: porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos quebrou as colunas, e cortou os postes dos ídolos. Olha só como ele foi radical. Ele tirou, ele quebrou e ele cortou todos os ídolos que estavam sobre aquela cidade, tudo aquilo que estava impedindo, o povo de viver. Ele não somente identificou o problema, mas ele foi lá, ele tirou, ele quebrou, ele jogou fora tudo aquilo que não vinha do Senhor. Queridos, existem algumas coisas que quando você se converte, quando você vai para o Senhor, preste atenção, quando você tem um encontro com o Senhor, tem algumas coisas que você precisa de tirar da sua vida, que você precisa de quebrar, sabe? Que você precisa realmente de jogar fora. E muitas vezes são algumas atitudes, costumes, heranças que veio da sua família, que veio talvez dos seus pais, dos seus avós, e que agora, você como um homem, uma mulher de Deus, você não pode mais aceitar isso na sua casa. Asa diz assim: não mais na minha casa, não mais na minha cidade, não mais na minha herança. E ele começou a destruir tudo aquilo que não vinha do Senhor. Que isso, qual, sabe, a herança? Talvez você se converteu, você está servindo ao Senhor, mas ainda existe herança, hábitos, culturas que estão dentro da sua casa, sabe? Ainda existe mágoas que estão dentro da sua casa. Você já viu quando uma família, a mãe ali não consegue perdoar, a mãe tem algum problema com algumas pessoas do passado, e de repente a filha, os filhos vivem a mesma amargura, porque olha o que minha avó fez para minha mãe, eu não consigo perdoar. Se você é uma nova criatura, se você aceitou o Senhor, isso tem que ser quebrado dentro da sua casa. Isso não pode mais, sabe, vir sobre a sua vida. Quantas famílias, vivem conflitos, gritos, palavras negativas, palavras que muitas vezes você escutou, a sua família sempre falar coisas pesadas, coisas negativas, palavrões, sabe, tudo resolver na briga. Não, isso tem que ser quebrado, em nome de Jesus, sabe? Muitas vezes a gente coloca ali, apenas como se fossem altares, deuses, imagens, não somente isso, mas aquilo que desagrada ao Senhor, costume, hábitos. De repente você veio de uma família onde que eles não sabiam honrar o pai, o homem, o marido, não é verdade? Muitas vezes nós vemos casas totalmente destruídas, onde o marido, dando um exemplo aqui, é tratado de qualquer forma, não há honra, não há cuidado, e de repente você casa e você não tem esse costume da honra, sabe, de colocar aquilo que é primeiro, sabe, para aquele que é o cabeça da sua casa. De repente você veio de uma família onde você ouvia o teu pai gritando, batendo na mãe, e de repente você casa, e a sua casa tem esse hábito de grito, de xingar, de tratar a mulher de qualquer forma, sabe, de ser explosivo. Não, isso é coisa que precisa de quebrar, de mudar, de ser tirado, sabe, em nome de Jesus. Aquilo que está como costume, na sua família, e que não pertence mais agora, sabe, hábitos, nós precisamos pedir não. Nós não podemos mais tolerar coisas que não vinham, do Senhor sobre a minha casa. E quando você encontra o Senhor, quando você tem um encontro com Ele, quando você decide se posicionar em servir ao Senhor, você precisa de ter uma atitude diferente. Na minha casa não vai ter mais mentira, na minha casa não vai ter mais traição, na minha casa, sabe, não vai ter mais gritaria. Todos esses costumes, eu não sei você, mas sabe, de repente você se converteu e você tem se posicionado para ter mais a presença do Senhor, e de repente você vai na casa, lá dos seus tios, dos seus primos, dos teus avós, e você chega lá, você vê umas coisas assim estranhas,
né? Porque na tua casa não é para ter mais. Você chega lá, eles estão gritando, eles estão brigando, eles estão escutando aquelas músicas do mundo, você fica até, né? Esse é o certo, amém? Por quê? Agora você está se posicionando. Asa se posicionou, sabe? Você precisa se posicionar e dizer: na minha vida não mais, na minha história não mais, sabe? Não, na minha vez não, na minha vez a minha família não vai ser assim, uma família destruída, uma família que cada um para um canto, cada um faz uma coisa. Não, na minha vez a minha família, a minha geração vai servir ao Senhor, vai glorificar o Senhor. Nós vamos ser uma família unida, nós vamos ser uma família de mesa, uma família de devocional, uma família que no domingo vai sim para a igreja, uma família que vai cultuar o Rei dos Reis, uma família que vai estabelecer um princípio que será eterno. Na minha vez, Asa poderia ter repetido, né, os erros do seu pai, da sua mãe. Não, mas ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu agir diferente. Fale assim: eu vou escolher agir diferente. Asa se posicionou até contra quem estava dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Isso é muito forte, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 15:16. Também a Maaca, sua avó, removeu da posição de rainha mãe, porquanto ela fizera uma imagem repugnante de Azera. Olha só, né? Ali existia aquele reinado, né? Existia ali a rainha mãe, que era sua avó, que tinha o título, né, de rainha. E até a sua avó ele tirou da posição de rainha. Você pensa o problema que Asa não arranjou. Por quê? Pensa a mãe, né, de Asa, pensa a avó de Asa, falando: o que você pensa que você é? Um jovenzinho, né, que assumiu agora, né, e está se achando. Olha só o problema que Asa arranjou. Isso não quer dizer que Asa não amava a avó, que não amava a rainha, mas ele amava mais a Deus, ele amava mais o Senhor. Então ele tirou Maaca, sabe, do reinado, porque ele talvez, né, pensou: eu não quero que meus filhos, eu não quero que a minha geração, eu não quero que eles adorem a imagem que ela levantou. Ela tinha uma imagem só para ela, onde, né, as suas servas, onde ali o seu povo adorava. Não, ele tirou ela, independente se ela ia gostar ou não. Isso exige muita coragem, queridos. Na verdade, para servir ao Senhor exige coragem, existe posicionamento, entendeu? Existe. Olha só, queridos, trazendo para os nossos dias, quando nós, sabe, decidimos servir a Deus com todo o nosso coração, decidimos servir a Deus com a nossa família, os princípios precisam de mudar, a cultura dentro da nossa casa precisa de mudar. Sabe, então de repente você vai ter que se posicionar. E não é assim aquele crente chato, aquele crente que não recebe ninguém. Não, Deus nos chamou para nós sermos religiosos, mas Ele nos chamou para estabelecer limites, princípios. Nós amamos, né, nossos avós, nós amamos os nossos pais, nós amamos nossa parentela, nossos amigos, mas eles precisam saber que nós servimos um Deus grande, um Deus fiel, um Deus poderoso, e nós não vamos negociar isso. Essa é a fé. A palavra de Deus diz que aquele que não deixar pai e mãe não é digno de me servir. Não é abandonar o pai e a mãe, mas eles precisam de saber que agora você está servindo a um Deus vivo, e isso não vai mudar. Isso é o cristianismo verdadeiro. Olha só, que de repente você vai fazer um casamento, você vai fazer uma festa de aniversário, e se você é um cristão, um homem, uma mulher de Deus apaixonado pelo Senhor, como que você vai aceitar que dentro da sua casa leve uma garrafa de cerveja, leve um cigarro? Não, eu sou
cristão, eu sirvo a Deus, na minha casa não entra mais isso. Gostou, gostou, não gostou, eu continuo te amando. Reposicionamento, queridos. É melhor, a palavra de Deus diz, é melhor agradar a Deus e desagradar aos homens. Nós precisamos ter uma família firmada no Senhor. Agora você pode ter certeza, se você se posicionar, se você, sabe, realmente mostrar para as pessoas o Deus que você serve, aquele que muitas vezes fica bravo, né, não entende, lá na frente é você que eles vão recorrer, é a você que eles vão buscar, porque eles viram em você não uma fé como nós cantamos aqui, né, de emoção fingida, não, mas algo que é verdadeiro. Sabe, nós precisamos, se nós aceitamos a Jesus, nós precisamos se posicionar no ambiente da nossa casa. Você não pode aceitar, né, músicas aleatórias, músicas de sexualidade, músicas, sabe, que vão influenciar a sua geração a pecar, a viver de qualquer jeito. Você não pode aceitar, sabe, alguns tipos de programas dentro da sua casa. Não, você vai precisar de tirar algumas coisas. Não é ser um crente radical, não, porque Deus nos chamou para ser felizes, livres, mas nós temos pequenos, né, que são grandes princípios que levam para toda a nossa geração. Sabe, são costumes. De repente você está com uma visita. Eu lembro, né, todo ano quando a gente ia na casa dos meus avós, e meus avós, eles têm um costume, né, de todo dia de manhã, antes do café, antes de qualquer coisa, né, todo mundo, ninguém pode tomar café antes de fazer o devocional familiar. Talvez você chegue, né, alguém chegue na tua casa, vem passar as férias, e a pessoa não vai entender isso, mas ela não precisa de entender. Você só precisa ser obediente ao Senhor. Sabe, às vezes você está lá, né, e você é um crente, você é um cristão, e você sabe, né, que o Senhor nos ordena a manter a comunhão entre o povo. Aí chegou o horário do culto, e aquela visita não vai embora, você fica constrangida. Querido, você tem que falar: vamos para o culto comigo? Por que a gente abre mão de coisas que são tão importantes, são tão essenciais para agradar pessoas? Não, Asa, ele não abriu mão, né? Asa permaneceu fiel ao Senhor. Ele, né, a gente tem o texto de Josué que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava vivendo um tempo onde o povo idolatrava. Uma hora o povo estava com Deus, outra hora o povo não estava com Deus. Então Josué se levanta e diz assim: ó, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que essa seja a frase da sua casa, da sua família, sabe, de um compromisso com o Senhor, um compromisso com o altar do Senhor, um compromisso de deixar um legado para a sua geração, para aqueles que estão com você, né? Isso é muito importante. É como eu disse aqui dos meus avós, sabe, coisas que eles plantaram lá atrás, né? Coisas tão básicas e que talvez eles não viram, mas hoje, não só eles, né? Meu sogro, minha sogra, hoje é aniversário da minha sogra, parabéns, Deus te abençoe, dona Lúcia, cada dia mais, né? Que Deus te dê força, graça. Hoje é aniversário dela, ela está lá assistindo, mas foram sementes que eles deixaram para as nossas vidas, um legado que eles deixaram, e hoje é conosco, amém? É conosco. Quarto, Asa reconhecia que Deus era a fonte de tudo. Em 2 Crônicas, 4:11, ele diz: ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti eu confio, somente em Ti eu confio. Asa, no início, do seu reinado, ele entendia que tudo vinha do Senhor, que tudo aquilo que ele tinha vinha das mãos do Senhor. Sabe, queridos, talvez você conquistou uma casa, talvez você conquistou um carro, talvez você conquistou um bom trabalho. Nunca perca a menção de tudo aquilo que você tem vem do Senhor.
Tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. A sua família vem dele, a sua esposa, o teu esposo, os seus filhos, tudo é do Senhor. Nós precisamos entender disso, que não é nosso esforço, é a graça do Senhor. E Asa entendia isso, sabe? Um cristão apaixonado e maduro pelo Senhor, ele entende que quem abre a porta é Deus. Ele entende que quem traz a cura é o Senhor, né? Ele entende que quem nos dá sabedoria, quem nos sustenta é o Senhor, porque dele, para ele são todas as coisas. Nunca se esqueça de tudo aquilo que você tem, vem das mãos do Senhor. Seja dependente dele, sabe? Não deixe de se distrair, não deixe, sabe, perder aquilo que você tem de mais importante, que é uma vida com Deus, sabe? Mas, como o pastor falou, nos ministrou domingo passado, Asa, esse mesmo homem, né, que dependia do Senhor, que confiava muito no Senhor, um homem que buscava nas suas guerras, sabe, a direção do Senhor, que buscava a proteção de Deus, que acreditava em Deus. No fim da sua vida, ele começa a desviar o seu olhar, ele começa a distrair, e isso é um grande perigo, porque muitas vezes nós vamos ter uns posicionamentos que também nos afastam de Deus, atitudes que nos afastam do Senhor. Sabe, como o pastor falou, não adianta você começar muito bem a sua carreira, né? Não adianta você, sabe, começar tudo apaixonado. A ideia e o propósito é você terminar a sua história bem com o Senhor, é você ir até o fim, fiel com Ele. Asa começou a se afastar de Deus, e ele, né, primeiros posicionamentos dele, né, que afastou ele do Senhor, foi confiar mais nos recursos do que em Deus. Asa, né, ele foi tão abençoado pelo Senhor, ele conquistou tantos tesouros, tantos ouros, tantas pratas, ele foi enriquecendo, ele foi fortalecendo Judá, ele construiu um muro, ele foi um homem, sabe, que pensou à frente, foi à frente, mas Asa começou a se perder. Quando, sabe, veio um povo contra ele, quando, né, veio uma luta novamente contra ele, ele achou que agora ele dava conta, ele achou que o ouro que ele tinha conquistado, que o dinheiro, os recursos que ele tinha conquistado, sabe, ia resolver a sua situação. Então Asa começa a fazer trocas políticas, Asa começa, sabe, a fazer acordos que não agradavam ao Senhor, começa a fazer acordos com quem não servia ao Senhor. Cuidado, se você é um homem, uma mulher de Deus, cuidado com quem você faz acordo, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você coloca na sua mesa, cuidado. Asa começou a fazer alguns acordos. Lá em 2 Crônicas 16:7 diz assim: por este tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei de Asa, de Judá, e disse: o Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus. Asa começou a confiar em homem, começou a confiar que naquilo que ele tinha, ele poderia fazer uma troca. Sabe, queridos, quantas vezes nós vemos pessoas que começaram muito bem com o Senhor, e o Senhor começa a prosperar, e o Senhor começa a abrir portas, e o Senhor começa a abrir caminhos. Essa semana mesmo eu estava falando com a Arielle, conversando com a Arielle, e eu falei para a Arielle, né? A Arielle falou de alguns jovens, de algumas pessoas da igreja, que começaram o seu ministério aqui na igreja, começaram algumas atividades aqui na igreja, aprendendo algumas profissões aqui na igreja, e de repente essas pessoas dizem: agora eu não tenho mais tempo para servir ao Senhor, agora eu não tenho mais tempo de estar na casa do Senhor, agora eu tenho um bom trabalho, agora as portas se abriram para mim. Cuidado. A gente vê muito isso, pessoas que começam a caminhar com o Senhor e começam a ser abençoadas, portas se abrir, né, caminhos se abrir, e vão se perdendo naquilo que era para ser uma bênção.
De repente a família, que era só briga, luta, guerra, a família começa a ver paz, sabe? Começa a ver uma harmonia. Os filhos começam a se dar bem com os pais, né? Aquele amor todo. E de repente está tudo bem. Ai, esse domingo a gente está tão feliz. Vamos para o Parque Verde, vamos ficar lá a tarde toda. E esquece de vir com a família adorar o Senhor. Sabe, quantas vezes nós vamos esquecendo, sabe, daquilo que Deus fez em nossas vidas. Nós vamos confiando mais naquilo que nós conquistamos através do Senhor. Sabe, não é pecado ter recursos, e o Senhor quer que você tenha muitos recursos, que você, sabe, seja um homem próximo, uma mulher abençoada, que talvez você seja o maior dizimista dessa igreja, amém? O Senhor tem tudo isso para você. O Senhor quer que você tenha uma casa, sabe, aonde você possa receber os profetas do Senhor, aonde você pode receber os pastores, aonde você pode chegar, né, para nós e falar assim: ó, pastora, final do ano tem start, não tem? Ó, pode mandar lá para minha casa, porque eu tenho um quarto para receber esses visitantes. O Senhor quer que você tenha tudo isso, mas isso não pode te controlar, isso não pode roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não pode, queridos. Salmo 27 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós que somos o povo do Senhor, amém? Faremos menção do nome do Senhor. Sabe, você pode, assim como Asa, conquistar muito ouro, muita prata, fazer muita coisa boa para o Senhor, mas isso não pode trazer orgulho sobre o teu coração. Isso não pode trazer soberba sobre o seu coração. Sabe, isso não pode fazer com que você se junte somente com quem agora está no mesmo nível que você, né? Porque agora eu estou, né, trabalhando em tal lugar, agora eu tenho contato com tal pessoas, agora eu faço isso, então esse grupo aqui não me serve mais. Não, cuidado. Segundo posicionamento que afastou Asa de Deus, Asa parou de ouvir a correção. Olha só, né, o que Asa diz, o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, Crônicas 16:10. A palavra de Deus diz, né, quando eu falo aqui que Asa parou de ouvir a correção, porque Asa teve uma oportunidade, como Saul teve uma oportunidade, como vários homens tiveram a oportunidade de se arrepender. A palavra de Deus diz que o profeta, né, o vidente Hanani, vai até Asa para confrontar ele. Só que quando o profeta chega ali em Asa e confronta aquilo que Asa estava fazendo, né, os acordos políticos que ele estava desenvolvendo, as mesas que ele estava sentando, as trocas que ele estava fazendo, né, o profeta vai até ele e fala. Só que quando Asa ouve, a palavra de Deus diz que Asa ficou revoltado. Asa endureceu o coração. Asa rejeitou a correção. Então em 2 Crônicas 16:10 diz assim: então Asa se indignou contra o profeta e lançou no cárcere. Olha só, não somente se indignou, lançou, né, Hanani lá no cárcere, na prisão. Olha só que homem, sabe, ao invés de ser humilde, ali ele teve a condição de se arrepender. Não, ele deixou a vaidade, o orgulho tomar conta do seu coração. Sabe, queridos, nós precisamos de pessoas para nos conselhar. Nós precisamos de pessoas para falar a verdade sobre as nossas vidas. Nós precisamos de líderes fiéis que vão mostrar o caminho, que vão dizer: ó, isso aqui não está certo, aquilo que você está aceitando não vem do Senhor, esse caminho vai te distrair, vai te desfocar daquilo que Deus tem para a sua vida. Ó, quando o líder te liga, né, e você está 2, 3, 4 domingos sem vir na igreja, não é somente o líder, é a voz do Senhor tentando te alertar, para te trazer de volta para a presença dEle. Seja humilde, sabe, seja humilde, ouça, sabe, peça para o Senhor: Senhor, eu quero, né, ouvir aqueles que o Senhor colocou, sabe, no meu coração, colocou na minha vida. Isso é muito importante, queridos,
Muitas vezes nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos quando alguém diz: olha, você tem que ler a Bíblia. Você já fez o seu devocional hoje? Hoje é segunda-feira, você tirou a foto lá do teu tempo com a tua família? Tudo isso é para te ajudar, para que você tenha uma vida no altar, uma vida da dependência do Senhor. Não se feche. Muitas vezes nós queremos apenas palavras de bajulação. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com aqueles que só falam o que te agrada, com aquilo que fala, sabe, que é confortável ao seu coração. Não, nós precisamos de pessoas que nos tire do conforto mesmo. Pessoa que nos leva, sabe, a nos quebrantar, a nos humilhar, a mostrar algumas coisas. E às vezes é como um tapa na cara, não é verdade? Mas é necessário. Hoje à tarde eu estava com meu esposo sentado tomando café, né? E ele começou a falar algumas coisas sobre mim, da minha vida, que eu preciso de mudar, tal, né? Na questão de ministério, posicionar. E às vezes dói, né? Dói. Mas depois você vê, é verdade. E eu preciso me posicionar nisso. Eu preciso de olhar para isso de uma forma diferente. Sabe, Asa fechou o seu coração quando foi confrontado. Não feche o teu coração. Sabe, deixa Deus te tratar. Deixa Deus trabalhar. Seja um vaso de barro nas mãos do Senhor. Não um vaso que não pode ser manipulado, que não pode ali ser, sabe, consertado. Não. Terceiro posicionamento que afastou a Asa da presença de Deus. A Asa deixou de buscar a Deus nos momentos difíceis. Eu creio que a Asa se fechou tanto, né? Por causa do confronto, por causa do orgulho, da posição, né? Da onde ele chegou, que ele se afastou de Deus. E ele nem procurava mais Deus. A palavra de Deus diz que ele teve uma enfermidade dos pés. E uma enfermidade que foi muito séria, né? E nessa enfermidade que ele teve, ao invés de buscar, recorrer a Deus, ele não recorreu. Lá em 2 Crônicas 16:12 diz assim: e na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. O problema não é procurar ajuda de médicos, de especialistas. O problema é você não entender que tudo aquilo que você precisa, a cura, a restauração, a restituição, tudo aquilo que você precisa vem do Senhor. Não vem do psicólogo, não vem do terapeuta, não vem, né, de uma pessoa que você acha que pode te ajudar, vem do Senhor. E quando nós estamos amargurados, quando nós estamos orgulhosos, quando nós não gostamos do confronto, quando nós achamos que nós, né, somos merecedores, nós vamos se afastando de Deus. Muitas vezes outras coisas são mais prazerosas. Eu escolho outros lugares para estar, porque eu não quero estar no lugar onde muitas vezes eu vou ser confrontado, eu vou tentar ser ajudado, porque eu estou com o coração machucado. Sabe, queridos, a história de Asa nos ensina muito. Ensina posicionamentos que ele teve no início da vida dele e que foram poderosos esses posicionamentos. Mas também nos revela, nos mostra, né, posicionamentos que arruinaram a vida de Asa. Deus nos chamou não somente, sabe, para começar bem a nossa história. Asa começou destruindo toda a idolatria, né, removeu tudo aquilo que não vinha do Senhor, fez tantas coisas importantes, mas no final da sua vida com Deus, ele se esqueceu quem Deus era e aquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Queridos, em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te afastes e não se estribes do teu próprio entendimento. Sabe, nós não podemos se afastar, nós não podemos deixar de confiar no Senhor. A palavra de Deus está repleta de histórias para nos ensinar, para nos ajudar. Nós temos
Saul, Salomão, né, que passaram por situações muito semelhantes de Asa. Mas nós também temos homens fiéis, que foram fiéis ao Senhor até o fim. Neemias, né, que foi confrontado, que foi rejeitado, que passou por tantas situações, confrontos, mas permaneceu fiel até o fim. José, tantos homens que nós podemos olhar e que não somente começou uma história cheia de entusiasmo, né, cheia de sonhos, mas ele terminou a tua história até o fim, mesmo nos processos mais difíceis, eles continuaram fiéis até o fim. Sabe, eu quero te perguntar nessa noite, depois da semana passada, que o pastor ministrou essa palavra, você tem refletido sobre a sua vida? Como que, né, você está hoje? Quais os seus projetos, os seus sonhos? Como você começou a sua vida? Coração queimando pelo Senhor, coração querendo servir, coração, sabe, querendo estar na casa do Senhor. Você continua ainda com esse fogo? Ou você está como Asa, começando a se distrair com aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos? Ou permitindo algumas coisas, achando que é natural algumas coisas dentro da sua casa, sabe, voltando a velhos hábitos, costumes que você talvez lá atrás tinha quebrado e hoje, né, você está deixando, está achando que é natural. Sabe, queridos, Deus não quer que nós venhamos a retroceder, a perder tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você precisa de entender que não é somente sobre você, mas é sobre a sua geração. O terminar bem não é só para você, mas é o legado que você vai deixar para a tua casa, para a tua família. Às vezes é preciso sim de se esforçar mais um pouco, de se dedicar mais um pouco, porque aquilo que eu estou construindo é algo que é eterno, amém? É algo que eu vou deixar para aqueles que vão vir após de mim. Como que está, né, a sua vida? Como que você quer terminar a sua história? Longe, né, de Deus? Ou você quer terminar deixando um legado que vai impactar a vida de outras pessoas? A sua casa, a sua família vai dizer: ele foi fiel, ela foi fiel ao Senhor até o fim. E para que isso aconteça, você vai ter que ter posicionamento diário. É todo dia você vai ter que se posicionar para escolher por Ele, em obedecer a voz do Senhor, amém? E eu não quero, sabe, imagina você se dedicar à sua vida, servir ao Senhor, mas chegar numa altura da sua vida que você vai se esquecendo, você vai se definhando, você vai se afastando. Não! Ele é a fonte de tudo, amém? E Ele precisa continuar sendo a nossa fonte até o final. Ele precisa continuar sendo o nosso tudo até o final. Não importa se eu vou crescer, se eu vou atingir níveis maiores, Ele continua sendo meu Deus. Não importa o que aconteça, eu vou continuar firmada no Senhor. Não importa se os processos vão ser dolorosos, se eu vou viver dias ruins, dias difíceis, mas eu não vou deixar da presença dEle sobre a minha vida. Sabe, queridos, eu olho, né, às vezes minha mãe manda foto, manda mensagens, né, do meu avô, e hoje ele tem 96 anos, e ele está na espera, né, da vinda de Jesus para ele. Ele está ali só esperando, na expectativa que ele venha logo, né? Para encontrar também a minha avó amada dele, que já se foi. Mas o meu avô, ele começou, e eu creio, ele vai terminar muito bem. Sabe, ele é um homem que minha mãe manda foto, né? Sempre para mim, que meu primo tira dele. Ele começa o dia lendo a palavra do Senhor, e ele termina o dia lendo a palavra do Senhor. Na hora do almoço ele está ali, né, lendo, comendo da palavra do Senhor. Queridos, é sobre isso. É manter o fogo aceso, o fogo queimando, mesmo nos dias difíceis. Eu sei que ele sente muita saudade da minha avó, eu sei que, né, que a vida dele é muito solitária, mas ele continua firme, olhando para o Senhor. Sabe, e esse é o legado que Ele está nos deixando. Qual o legado que você vai deixar para a sua família? Quero te convidar você a se colocar em pé.
Nós vamos ter daqui a pouco o nosso momento de ceia. Mas nessa noite, em especial, eu queria que você refletisse, né, como que você quer terminar a tua história com o Senhor. Hoje mesmo eu estava vindo com a Radassa para a igreja, né, e a gente estava conversando algumas coisas, e eu falei para a Radassa, não importa, né? Não importa se vai ter isso, se não vai ter isso, se vai acontecer isso, se não vai acontecer, não importa. O que importa, Radassa, é você chegar até o final, fiel ao Senhor, amando ao Senhor. Sabe, queridos, não importa o que vai acontecer na tua história, o que importa é você permanecer, sabe, com a tua família, buscando pela presença dEle na sua casa. Sabe, talvez hoje é dia, sabe, de você reativar a sua fé, reativar o seu amor, reativar a sua aliança, o seu compromisso com o Senhor. E dizer, né, para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, o centro da minha casa. Eu quero que realmente examinar a Tua palavra, para que eu não venha pecar contra Ti. Eu quero realmente me aprofundar na Tua palavra, para que eu possa gerar algo que seja eterno dentro da minha casa, na minha geração. Senhor, se existe algo na minha família, dentro da minha casa, que não Te agrada, né, que ainda são costumes passados, costumes que talvez eu trouxe da minha infância, me ajuda, porque eu quero quebrar isso. Eu não quero que minha casa seja um lugar de amargura, de raiva, de falta de perdão, de ódio. Não, eu quero que a minha família, que meus filhos cresçam livres de tudo isso. Eu quero que minha casa seja uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa onde vai haver cura, transformação, uma casa onde vai receber outras pessoas, e essas pessoas vão ver a paz que se estabelece nesse lugar, porque agora nós cremos em Jesus, e tudo aquilo que não vem do Senhor foi quebrado, tudo aquilo que não vem do Senhor foi tirado das nossas vidas. Peça para o Senhor, sabe, peça para o Senhor: Senhor, aquilo que não Te agrada dentro do nosso lar. Talvez algumas coisas você ainda, sabe, tolera dentro da sua casa. Não, eu não vou mais tolerar, né, esse tipo de atitude, esse tipo de música, esse tipo, né, de sentimento, esse tipo de pecado. Não, eu quero que minha casa seja estabelecida, esteja firmada na rocha que é o Senhor. É isso que eu desejo. Sabe, eu quero que meus filhos cresçam debaixo de um lar de paz, de amor, aonde o controle está nas mãos do Senhor. Eu quero que a minha casa seja uma casa de salvação, porque talvez você que está aqui hoje, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, teu tio, tua tia, ainda não foram alcançados, sabe, ainda não tem certeza da vida eterna. Queridos, e essa é uma responsabilidade sua, de levar Jesus para eles. Essa é uma responsabilidade tua, sabe, de pregar, de orar, de, sabe, declarar palavras sobre a sua vida, sobre a sua família, de quebrar maldições, de quebrar alianças feitas, pactos feitos, né, com coisas demoníacas no passado. Sabe, pede para Deus: Deus, eu preciso da sua graça, me ajude, para que não somente eu, mas para que toda a minha casa seja salva, seja restaurada, em nome de Jesus. E o Senhor vai te ajudar, e não somente a sua casa, mas toda a sua família servirá ao Senhor. Mas essa noite também você precisa de reconhecer se existem algumas atitudes e posicionamentos teus que tem te afastado de Deus. E se te afasta de Deus, te afasta também do corpo de Cristo, te afasta da sua família. Talvez, sabe, queridos, Deus te deu um trabalho muito abençoado, mas você só pensa em trabalhar. E é bom, né, trabalhar, é bom ter recursos, mas como que está o seu tempo com o Senhor? Como que está o teu tempo, sabe, de devocional com a tua família? Ei, você que é homem, você que é sacerdote da tua casa,
Sabe, você que é aquele que o Senhor levantou como cabeça dentro do seu lar, você precisa se posicionar. Você precisa tirar tempo para sua família. Você precisa trazer a palavra de Deus que é viva para dentro da sua casa. Você precisa de gerar costumes, hábitos diferentes dentro da sua casa. Você precisa de quebrar toda vergonha, toda timidez e começar a colocar a mão na cabeça da sua esposa e orar e declarar vida, uma vida abundante sobre a vida dela, uma vida de cura, uma vida de alegria. Você foi chamado para isso, amém, homem? Você foi chamado para se posicionar dentro do seu lar. Você foi chamado para sentar suas filhas, né? Sentar e conversar com elas. Ensinar princípios básicos sobre, né, costumes, sobre vestimentas, sabe, sobre namoro, sei lá, sobre aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Que você seja o maior referencial da sua filha, você que tem filha. Que elas possam olhar para você e elas possam querer, o dia que eu me casar, eu quero casar com um homem de Deus, igual o meu pai é. Um homem temente ao Senhor, um homem comprometido, um homem que não é cauda, mas é cabeça. Um homem que é posicionado. Um homem que trata bem a sua família, a sua casa. Um homem que é de oração. Sabe, queridos, esses dias eu ouvi uma pastora dizendo, e isso me chamou muito atenção, porque muitas vezes, sabe, nós passamos responsabilidades. Não, você é responsável. Nós estamos tendo aqui o Zoe School, Zoe Dance, sabe, você que é pai, às vezes a mulher de manhã ela precisa de lavar roupa, ela precisa de passar roupa, ela precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Traga a sua filha, traga o seu filho para o judô, gaste tempo com eles, seja um homem de Deus, amém? Ah, queridos, Deus está te chamando para se posicionar, sabe, para atrair a presença do Senhor para perto da sua casa. Você que é esposa, se posicione, sabe, para trazer a presença de Deus para sua casa. Peça a Deus sabedoria, discernimento. Assim como Asa no começo, diante das guerras, do conflito, Asa se ajoelhava, Asa orava, e Asa perguntava para o Senhor aquilo que teria que fazer, como lutar. Seja uma mulher dependente do Senhor, uma mulher que ora pela sua família, que ora pela sua casa, uma mulher que não traz os costumes, né, passados para sua casa, que não traz a gritaria, que não traz a briga, que não traz a divisão, a contenda para dentro da sua casa, não, mas que honra ao Senhor. Asa, como jovens, cadê os jovens aqui? Né? Deus tem uma promessa para a vida de vocês, amém? Deus tem um propósito, Deus tem um plano, mas não se perca, né? Não se perca no caminho, não se perca com aquilo que Deus vai trazer sobre as suas mãos. Não se perca como Salomão, quanto tantos outros se perderam pelos prazeres, pelos rostinhos bonitos. Não vale a pena. Se mantenha fiel ao Senhor, se mantenha comprometido com o Senhor. Não deixe que a fama, o sucesso, né, que aquilo que Deus colocou dentro de você, sabe, que era para ser bênção, se torne maldição. Não, queridos. Deus está nos chamando como igreja do Senhor, uma igreja que se levanta e permanece fiel até o fim, uma igreja que não faz uma aliança com aquilo que não vem do Senhor, com um jugo desigual, que não faz aliança com aquilo que é do mundo, sabe, que não se distrai com as coisas que o mundo pode nos oferecer, mas mesmo não se distrai até com as bênçãos do Senhor. Do que adianta ter as bênçãos se eu não tiver as mãos poderosas dEle sobre a minha vida, sobre a minha casa? O que adianta ter prosperidade, sabe, se eu não tiver uma família firmada no altar do Senhor? Queridos, não se distraia, sabe,
crie, gere um legado na sua casa, um legado na sua família, e vai valer a pena. Seja fiel a Deus, permaneça, né? Permaneça com o coração nele. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, então dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Queridos, tudo aquilo que nós vivemos aqui é muito pouco diante daquilo que nós vamos viver da glória. Mas tudo aquilo que nós vivemos aqui, nós podemos desfrutar um pouco daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, amém? Sabe, eu sempre digo para as mães, para os pais, não tem nada mais prazeroso do que você ver a tua família servindo o Senhor. Não tem nada mais prazeroso do que você ver os teus filhos no altar. Não tem nada mais prazeroso do que você ver a tua casa sendo edificada, firmada no altar de Deus. Agora, isso depende daquilo que, como você vai fazer essas escolhas diárias. Se você vai se afastar, né, seja pela riqueza ou seja pela pobreza, seja pelos dias bons ou pelos dias ruins, queridos, não importa, permaneça fiel até o fim. Fecha teus olhos, né? E eu quero fazer algo especial nessa noite. Quero pedir para que, se você está com a sua família, né, pai, mãe, marido, principalmente esposa, né, e marido, que você se una a eles, né, que você esteja perto. Os jovens que estão aqui, né, podem se unir, pode se unir com alguém. E nessa noite nós vamos orar, né, vamos orar juntos, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor traga revelação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aquilo que não agrada a Ele. Peça para o Senhor começar a trazer revelação, mostrar para você aquilo que precisa ser muitas vezes quebrado, sabe? Aquilo que muitas vezes precisa ser destruído dentro do seu lar. O nosso lar não vai ser um lar de brigas e divisão. Os nossos filhos não vão ver aquilo que de repente nós vimos na nossa infância. Sabe, nós não vamos ser pessoas, sabe, amarguradas, iradas. Não, você vai falar como Josué diz: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós faremos a diferença, nós vamos sim se posicionar, nós não vamos achar natural aquilo que muitas vezes a cultura do mundo tem tentado colocar. Não, nós não vamos trocar a presença do Senhor, nós não vamos trocar uma vida de altar, nós não vamos trocar a casa de Deus por coisas que são passageiras. Começa a declarar a alegria de Deus sobre a sua casa. Começa a declarar, sabe, que essa casa de repente tão linda que você tem, ou essa casa tão pequena que você tem, começa a declarar que esse carro que você tem, sabe, as roupas que você tem, as escolas onde o seu filho estuda, começa a declarar: tudo que eu tenho é seu, tudo é para a tua glória, tudo veio das tuas mãos, e tudo eu entrego ao Senhor, nada que eu tenho é meu, Senhor, eu confio somente em Ti. O louvor vai adorar, nós vamos cantar, e ore com a tua família, ore com alguém que é importante para você, coloque, né, a vida desse jovem que está ao seu lado diante do Senhor. Deus vai dar governo, Deus vai dar autoridade sobre a vida de vocês, mas vocês precisam manter firmes diante do Senhor. Vocês não podem deixar que o seu coração, que as distrações, que os prazeres momentâneos tire aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Ore pela tua família, ore pela sua parentela, para que eles possam ter um encontro com o Senhor, que eles possam compreender que você não está brincando de ser crente, mas que você conheceu um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que está preparando uma casa eterna para nós. Ore para que o coração da sua família se converta em o nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor enquanto você ora. Declare, não perca tempo, homem. Declare com a tua família. Declare que a sua casa será uma casa de posicionamento, uma casa de paz, um lar onde a presença do Senhor será estabelecida. Em o nome de Jesus. Eu estarei seguro.
eu posso me alegrar. Minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais falhará, jamais falhará. Mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei, não serei abalado, nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo, não me desapontou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais. Jamais falhará, nunca falhará, jamais. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos corrige, Tua palavra que nos alinha, Tua palavra que é como um eixo, Pai, nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque é o Senhor, Pai, que nos ajuda. É o Senhor, Pai, que nos confronta. É o Senhor que mostra o Teu propósito, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, nós temos aqui nessa noite tantos homens, tantos casais, mulheres, pessoas que querem ver, Pai, a sua família no altar, querem ver os seus filhos crescendo debaixo da Tua presença. Eu te peço, Deus, ajude esses homens, essas mulheres, dê sabedoria, dê graça, dê coragem, para que todos os dias eles possam escolher ser um homem e uma mulher que teme ao Senhor. Ajude, Pai, cada família a te buscar, a colocar o Senhor no centro, Pai, das suas vidas, a colocar o Senhor, Pai, no centro, Pai, do seu coração. Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui que muitas vezes começaram a sua caminhada apaixonados, mas que por alguma circunstância acabaram se distanciando. Essa é uma noite, Pai, que o Teu amor veio de encontro a essas vidas, veio de encontro à minha vida, Deus. E nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que sempre nos encontra, sempre nos dá a oportunidade de começarmos novamente. Pai, encontra aqui corações humildes, corações que estão dispostos a lançar suas coroas, a sua vaidade, lançar, Senhor, aquilo que não vem do Senhor diante do altar, para ter uma vida consagrada ao Senhor. Pai, levante aqui homens e mulheres, que quando tiverem seus 80, 90 anos, os filhos poderão dizer: foram pessoas fiéis até o fim, em o nome de Jesus. Levante aqui jovens, Pai, jovens que não vão se perder, que não vão se contaminar, jovens, Pai, que não vão se envolver naquilo que não vem do Senhor, mas jovens que vão estar bem firmados,
bem posicionados no Senhor. Jovens, ó Pai, que querem construir uma vida, um legado na Tua presença. Jovens que vão escrever através do Seu nome, uma nova história para a sua família. Em o nome de Jesus, levante aqui uma geração que vai permanecer contigo até o fim. Em o nome de Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós achamos assim, que nós temos muito tempo ainda. Eu só vou sair ali, vou ter esse namoro, né? Vou namorar com aquela moça que não é cristã, que ainda não conhece a Deus. Eu só vou ali, eu vou trabalhar mais um pouco, né? Eu vou conquistar aqui um dinheiro só para comprar uma casa, rapidinho. Vou lá trabalhar rapidinho para conquistar, 2, 3 anos. Eu vou, né, só fazer isso por um tempo, daqui a pouco eu volto. Você pode não ter tempo nunca mais. O Senhor pode tirar o propósito que Ele tinha para a sua vida. A gente não sabe se nós vamos ter tempo. Então aproveite hoje, faça hoje, firme hoje, sirva a Deus hoje, entregue o seu melhor hoje para o Senhor. Sabe, quantas pessoas, preste atenção, quantas pessoas precisam de você, precisam, sabe, da sua fé, precisam da sua casa, precisam do seu sofá, precisam do seu posicionamento, precisam de um homem e uma mulher que se levanta e não aceita outros deuses, outros altares, uma outra vida que não seja a vida de Deus. Amém? Essa é uma noite da graça do Senhor. Se sinta amado pelo Senhor. Sinta, né? Deus tem preparado algo para você. Sabe? Deus quer te levar em outros níveis. Deus quer cumprir planos, propósitos através da sua vida, da sua geração, dos teus filhos, através da sua história. Mas isso depende do seu posicionamento hoje, daquilo que você vai se posicionar hoje. Amém? Dá um abraço, né, em quem está do teu lado. Diga assim para ele: nós vamos começar bem e terminar bem, né? Nós vamos começar bem e ir até o fim e terminar a história, né? Nós vamos deixar um legado para nossa família, para nossa casa. Nós vamos construir isso, sabe? O Senhor já te abençoou, amém? O Senhor já derramou uma graça sobre a sua vida. Não tenha medo, não tenha medo de Satanás, não tenha medo, sabe, daquilo que as pessoas possam pensar. Não, se volte para o Senhor, firme a sua vida. Tem mãos, tem pessoas que estão na sua mão, esperando só que você se posicione, e elas um dia estarão aqui, junto com você, amém? Levante seus olhos para o céu, né? Levante seus olhos para Ele, e diga: Senhor, eu não consigo sozinha, mas eu confio em Ti, eu confio em Ti, amém? O Senhor vai te derramar uma graça, para que você seja um homem provedor, sustentador, o cabeça do seu lar. Deus vai te derramar uma graça, mulher, para que você seja sábia, aquela que edifica, aquela que quebra costumes antigos. Deus vai derramar uma graça sobre vocês, jovens, que estão aqui, e vocês não vão, sabe, se contaminar com aquilo que não vem do Senhor. Vocês não vão, sabe, se deixar envolver pelo um rostinho bonito. Não, vocês vão se levantar no Senhor, e Deus vai levantar aqui pastores, profetas, homens de Deus, homens com propósito, jovens, né, que vão se envolver na obra dele, e vão formar uma família que vai glorificar a Deus, em o nome de Jesus. Vamos para a nossa Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia, amém, Senhor, amém, Senhor. Tem uma música, não sei se o Eliel conhece, mas uma canção que diz assim, eu acho que até que é da Ana Paula Valadão, que diz assim: nunca me deixe esquecer de tudo que tenho, de tudo que sou, e o que vier a ser,
vem de ti, Senhor. Preciso de ti, dependo de ti. Sem ti eu nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, de tudo que sou, e o que vier a ter, vem de ti, Senhor. Nunca se esqueça disso. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para o nosso momento de ceia, esse dia tão especial, esse dia de domingo, nosso primeiro domingo do mês. Sempre temos isso como um memorial daquilo que Jesus pediu para nós fazermos quando nos reunimos em nome dele para relembrar de algumas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a palavra diz que na noite que ele foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso, esse memorial, em memória de mim. E que ao final da ceia ele também tomou o cálice e também disse: esse é o cálice da aliança, de uma nova aliança, aliança do meu sangue. Fazei isso também todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos algumas verdades que nós precisamos lembrar, algumas verdades que a ceia nos relembra. A primeira delas é o amor de Cristo na cruz. Ele se entregou por completo para nós, entregou a sua vida para nos dar perdão e nos dar salvação. O corpo foi moído, foi chicoteado, sangrou, foi perfurado por amor a nós, para o perdão e para a nossa salvação. Nós precisamos, sempre que nós ceamos, lembrar disso, que não foi barato, não foi a qualquer preço que nós merecemos estar aqui hoje tomando parte da sua ceia. A outra verdade é que nós precisamos examinar o nosso coração, o nosso interior, todas as vezes que nós ceamos, porque nós não participamos porque nós merecemos, por mérito. Não, eu fiz por merecer estar nessa mesa, estar tomando parte disso, não. É pela graça dele. Quando nós entendemos que é pela graça, nós também reconhecemos a nossa dependência dele, assim como fomos ministrados hoje. Nós precisamos sempre reconhecer que nós sempre, todo o tempo, somos dependentes dele. E a outra verdade é a esperança da sua volta. Toda vez que nós ceamos, que nós relembramos do sacrifício da cruz, nós também lembramos, através da ceia, o anúncio da volta de Jesus, que um dia ele voltará, um dia ele virá. Então, todas as vezes que nós ceamos, nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós precisamos fazer isso com gratidão, com fé e com reverência, lembrando que nós somos um só corpo nele e que ele fez tudo isso por nós. E ele só pediu: lembre desse momento, faça esse memorial. Por isso que nós também fizemos em nossa casa, antes de nós cearmos. O que é o dever de qualquer família cristã? É consagrar o Senhor. Ele vai glorificar o nome dele e dizer: obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Seja o pão, seja um banquete, nós sempre damos graça a ele por essa oportunidade. Nós temos nessa casa, para você tomar parte da ceia, nós temos um kit. Não sei se todos pegaram,
Talvez você vai dizer, eu sou visitante, eu estou aqui a primeira vez, eu não sou dessa igreja, nós também não somos. Nós somos de uma igreja de Cristo. Então você pode sim tomar parte disso, porque o memorial é dele, não é de determinada igreja. Então você pode tomar parte disso. Talvez você vai dizer, mas eu estou tão distante do Senhor por tanto tempo, e eu não acredito ser merecedor, lembra? É pela graça. Então se você acredita que por algum desses motivos, por não estar sendo merecedor hoje, a palavra diz que para chegar até Ele, para chegar ao Pai, só teria um caminho, através da aceitação dEle. Então eu quero com vocês, nessa noite, fazer essa oração de aceitação de Jesus Cristo, e através dela, você dizer assim, eu sou digno, eu me reconciliei com o Pai, eu me reconciliei através de, mais uma vez, declarar isso perante Jesus. Eu quero fazer isso como igreja, e logo após, nós ceamos. Amém? Quero que você repita comigo. Eu vou falando, vou declarando, nós vamos repetindo juntos. Amém? Senhor Jesus, eu te recebo, como único, e suficiente, Salvador, para minha vida. Escreve agora o meu nome no livro da vida, porque eu sei que eu sou um pecador e que precisa de um resgatador. E eu sei que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados, mas ressuscitou para me dar vida eterna e vida abundante. Eu te recebo como Senhor e Salvador para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Você se tornou digno. Novamente, se você achava que não é, de tomar parte da ceia do Senhor, de tomar parte do corpo de Cristo. Então, se você ainda não pegou seu kit, tem os nossos voluntários, estão aqui na frente, lá atrás, você pode procurar eles e pegar. Aí a gente já vai orar e vai cear juntos. Bem, podemos orar? Pegue seu kit nas suas mãos e vamos orar junto. Pai, nós consagramos ao Senhor a dádiva do pão, a dádiva do vinho. Nós reconhecemos o sacrifício da cruz, nós reconhecemos tudo o que o Senhor fez pela nossa vida, de toda a entrega e de toda a renúncia. E nós hoje celebramos, em memória do Senhor, a graça imerecida que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E nós queremos, em memória a Ti, tomar do pão, comer do pão e tomar do cálice, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta uma canção, vamos beber e comer, cear juntos. Amém? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, ainda com seus olhos fechados, que você possa ter uma semana, né? Dias abençoados, que a sua casa seja uma casa de paz, um lar de alegria, um lar de prosperidade, mas principalmente uma casa onde a presença do Senhor se manifesta, em o nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da sua vida, independente daquilo que possa vir ou possa acontecer, que seja a melhor semana, porque a tua casa é uma casa que depende e confia do Senhor. Que você declare isso todos os dias: a minha casa está firmada em Deus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que você nunca se esqueça, nós não merecíamos, mas Ele nos amou, Ele nos ama, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque o seu amor nos alcançou. Então saia daqui, né? Eu declaro que você saia daqui apaixonado, comprometido, com uma aliança que é eterna com o Senhor, em o nome de Jesus. E que a sua semana seja uma semana de levar a zoe de Deus, de levar palavras de vida, de fazer declarações sobre a sua casa, sobre toda a sua descendência. Que Deus te use como um instrumento do Senhor, por onde você for, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém, amém, amém. Irmãos, aleluia. Eu quero pedir